Bom dia para vocês, sejam bem-vindos. Que bom ter vocês todos aqui hoje de manhã. Hoje a casa está bem cheia e isso é um bom sinal. Espero que a gente continue como comunidade caminhando com essa seriedade que todos nós temos tentado impor à nossa vida, de buscar a Deus e entender o quão importante é esse momento aqui. Bem, alguém tem dúvidas aqui que nós estamos vivendo num momento de incertezas no nosso país, na nossa vida? Eu acho que não. E quando você se lembra de incerteza, você tem que lembrar da figura dessa árvore, com as raízes fundas. Porque árvores sobrevivem a momentos de incertezas e a invernos das suas vidas, fazendo exatamente isso. Mesmo que a folhagem, os frutos não apareçam, o que sustenta uma árvore no momento do inverno, da crise, são as suas raízes. Não são as suas folhas, não são os seus frutos, não é a sua aparência, mas sim o quanto ela está profundamente enraizada para poder ter os nutrientes necessários. E raízes aqui são as nossas convicções. Por isso que a nossa série, nesses próximos 3 semanas, ela se chama Movidos por Convicções em Tempos de Incertezas. As raízes nossas são aquilo que nós temos como convicção e que nos sustentam no tempo da nossa adversidade. E a gente vai falar sobre pelo menos 4 convicções ao longo das próximas semanas. Hoje eu quero começar com uma delas, que é justamente essa: certos caminhos não vale a pena seguir. Sabe, quando a gente está vivendo tempos de incerteza, quando a gente está vivendo tempos de incertezas, muitos caminhos aparecem para a gente, certo? Quando a gente está na pressão, quando a gente está em momentos difíceis, várias oportunidades aparecem para tentar dizer, olha, vem comigo. Respostas fáceis surgem. Alternativas cômodas, elas surgem. Mas lembra de uma coisa? Nem todos os caminhos vale a pena seguir. Tem certos caminhos que nós temos que evitar. Diante do nosso país, diante de uma série de escândalos que a gente tem vivido nos últimos anos, escândalos políticos, eu diria que absolutamente nenhum de vocês tem uma dúvida. Nós vivemos uma crise política, ética, moral e de caráter no nosso país. E os escândalos que a gente vem presenciando na televisão trouxeram à tona toda essa crise que existe na nossa nação. Nunca ninguém imaginou que os valores desviados dos cofres públicos fossem tão altos. A gente achava que Fernando Collor de Mello tinha roubado muito. Paulo Maluf tinha roubado muito. E agora esses caras viraram jardim de infância, perto daquilo que a gente tem experimentado. A lista de políticos envolvidos é tão extensa que isso é uma coisa que pegou a gente de surpresa também. Não tem mais aquele negócio do meu partido, o meu político favorito, todo mundo apareceu. Aliás, eu estou assim, por aqui, de ficar lendo rede social e não estou mais participando. Porque eu vejo a nossa comunidade numa guerra partidária inadmissível. Inadmissível para um cristão. A nossa crise não é partidária, a nossa crise é sistêmica. Nós temos uma crise do sistema que governa o nosso país. Então não adianta a gente ficar defendendo um político, um partido, uma ideologia. A nossa crise como nação é do sistema todo. Alguém aqui tem dúvida que o seu partido está envolvido num esquema de corrupção? Se você tem dúvida, depois a gente pode conversar. Nunca ninguém imaginou que as instituições de poder na nossa nação estivessem tão comprometidas, ao ponto de a gente não conseguir punir os culpados no legislativo por causa de acordos que tem no judiciário, que o judiciário fez com o legislativo, e o judiciário foi nomeado pelo executivo, então todo mundo está de rabo preso, todo mundo fica num beco sem saída. Se não bastasse a série de denúncias que causa essa
desesperança em nós, porque a gente olha e pensa, puxa, não tem alternativa. Além disso, a gente não tem ninguém que nos inspire a sonhar. Não tem uma figura no nosso país que hoje nos diz, puxa, se a gente viver isso que esse cara está falando, que essa mulher está falando, a gente vai sair desse atoleiro. A gente vive esse misto de desesperança e de apatia ao mesmo tempo. Porque depois de ler tantas coisas ruins, de ver tantas coisas ruins na televisão, quando a gente abre o jornal, ou quando a gente liga a nossa televisão, ou lê o jornal, que mais uma denúncia de 300 e tantos milhões foram desviados, a gente já nem esquenta mais a cabeça, porque mais 300 milhões, o que é 300 milhões? Mais uma denúncia. Se não bastasse, a gente também vive esse fantasma da impunidade, e que muitos ainda, apesar dos últimos acontecimentos, insistem em dizer que nosso país não vai punir os criminosos, aqueles homens maus. Eu sei, o nosso país tem muitos casos que demoram para ser julgados, e quando são julgados, são feitos de uma maneira assim, obscura, estranha. O que isso causa em você? Quando você vê alguém que é do meio da corrupção, levanta-se e nomeia sua filha para um ministério, para um certo ministério, uma pessoa que não tem um histórico condizente com o ministério com que ela vai executar, e esse camarada é quem diz para o presidente da República quem ele deve nomear, e aí tem um juiz no judiciário, que enquanto o judiciário prende alguns, esse juiz solta outros. Aí você tem governadores que estão sendo presos, e cada dia mais denúncias, mais denúncias, mais denúncias. Quando eu começo a olhar para toda essa situação do nosso país, eu chego a pensar que as nossas convicções começam a se transformar em dúvidas. Porque a grande questão que se levanta nesse momento, muitas vezes, é: será que quem está tomando certos caminhos está se dando bem? Será que vale a pena tomar alguns caminhos? Porque parece que pessoas que estão tomando alguns caminhos estão levando vantagens. Elas estão bem, entre aspas. Parece que nada está acontecendo com elas. E quando a gente começa a flertar com essa ideia, diante da pressão, diante da incerteza, os caminhos desonestos se tornam uma possibilidade no coração de muitos. Quantos de nós não tivemos que, talvez nos últimos meses, responder a pergunta: por que não? Caminhos que se apresentam para a gente, soluções que se apresentam de uma maneira muito fácil diante de toda a crise, e a gente pergunta: por que não? Porque só eu vou ficar levando prejuízo? Porque só eu vou ficar padecendo diante de uma nação que é dos espertos, onde todo mundo consegue tirar o seu e eu aqui lutando para ser bom? O Salmo 37 tem uma opinião muito sábia para nós sobre isso. E ele diz assim, ele começa dizendo: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Semana que vem a gente vai falar mais sobre esse aborrecer. Mas hoje eu quero falar com você sobre o caminho do homem perverso. Por que não vale a pena seguir? Por que não vale a pena seguir o caminho do homem mau, do homem perverso? O versículo 2 vai dizer: pois eles, como o capim, logo secarão, e como a relva verde, logo murcharão. O problema é que quando a gente lê esse tipo de verso, parece que está muito distante essa realidade. Por isso que a gente é tentado a tomar alguns caminhos maus. Porque não parece que esses caras estão murchando. Pelo contrário, parece que é a gente que está murchando. Parece que a gente é que está secando. Agora, quais são os caminhos maus desses homens perversos que o salmista vai apontar para a gente? Eu vou chamar o Salmo 36 para mostrar para vocês. Aliás, só um parênteses aqui, para quem acha que os salmos são textos isolados, vou te mostrar que não. Os salmos, eles têm um contexto também. Então, quando o salmista escreve o Salmo 37, ele já tem em mente também o que ele escreveu no Salmo 36. E no Salmo 36 ele vai dizer o seguinte: há no meu íntimo um oráculo, uma tese, uma conclusão a respeito da maldade do ímpio.
a respeito do caminho dos homens maus, dos homens perversos. E ele vai compartilhar com a gente essas características do homem perverso. Ele vai dizer: o homem perverso, o homem mau, é um homem que acha que aos olhos dele é inútil temer a Deus. Em algum momento esses homens passaram a ponderar que Deus não existe e, portanto, não tem ninguém acima deles que possa estar vendo o que estão fazendo. Deus existe, talvez, mas Ele não se importa com o que a gente faz ou com o que a gente deixa de fazer. Na verdade, Ele é um velhinho sentado numa cadeira, comandando a história. E já não tem nem mais forças para lidar com seus filhos, peraltas, travessos. Para o homem mau, aos olhos do homem mau, é inútil temer a Deus. É coisa de gente ingênua esse negócio de crer que Deus se importa com o nosso trabalho, que Deus se importa com a maneira como eu lido com o meu dinheiro, com a maneira como eu faço os meus negócios, os meus contratos, ou a maneira como eu lido com a minha família, a maneira como eu lido com o meu patrão, com o meu funcionário. Para o homem mau, é inútil crer em Deus. Mas para o homem mau também, ele se acha tão importante, segundo o salmista, que não percebe nem rejeita o seu pecado. Lembra daquele jogador de golfe, Tiger Woods? Ele veio uma vez a público pedir perdão aos seus amigos por causa de algo que ele tinha cometido e que manchou a sua reputação e tudo mais. E ele diz o seguinte: eu cheguei num momento da minha vida que eu comecei a ponderar e achar que a lei só existia para os pobres mortais. Eu estava acima da lei, dizia ele. Eu era o melhor jogador de golfe do mundo. Aí você pensa, isso acontece com os americanos, com Tiger Woods. Mas e a carteirada que a gente dá? Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. Tem gente que chega em algum momento da história que acha que estacionar no lugar proibido é só para os mortais, não para mim. Gente que tira a carteira ou de OAB, ou de medicina, ou de engenheiro. O camarada que é policial, que é guarda, que é general do exército, que é soldado, e que na hora que ele é parado numa blitz, ele, pum, e já é dispensado na hora. Quanto mais dinheiro e influência, mais uma pessoa tem a tendência de se achar acima da outra. E se acham tão importantes, segundo o salmista, que rejeitam inclusive a possibilidade de estarem errados. Essa sensação de que eu tenho, de que eu posso, me faz flertar com alguns caminhos que não vale a pena seguir. Agora tem mais, o salmista vai dizer: o homem mau, as palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Enganam pessoas através da palavra. Existe um perigo de eu e você estarmos negociando com alguém assim, e quanto mais tempo a gente continua negociando e abrindo nosso coração e aprendendo com gente assim, maiores são as chances da gente ser envolvidos pelas palavras traiçoeiras que essas pessoas nos dizem. A palavra traiçoeira aqui quer dizer armadilha. As palavras da sua boca são maldosas e armadilhas. Por quê? O homem mau abandonou o bom senso, e não quer fazer o bem. Abandonou o bom senso. O que é isso? Você toma uma decisão errada na sua vida um dia. Você faz uma besteira muito grande. E aí o que acontece depois disso? Você vai para casa remoendo aquilo, e você não dorme. E você fica pensando, puxa, como é que eu fui fazer aquilo? E aquilo, quando você acorda de manhã, aquilo está na sua mente. E você está preocupado com os danos que aquilo gerou em alguém. Só que, no entanto, à medida que você vai repetindo esse tipo de coisa, gradativamente você não perde mais as noites de sono depois das coisas erradas que você faz. Você vai perdendo o senso de perigo. A gente vai flertando com o mal, com as decisões erradas, com os caminhos perigosos. E chega uma hora que a confiança vai nos fazendo perder o bom senso. Os homens do nosso país, os líderes do nosso país, eles vão se perdendo e vão praticando o mal, e isso se torna um negócio tão rotineiro na vida deles, que eles já não se preocupam mais que a conversa deles está sendo gravada, não se preocupam mais em sair com uma mala cheia de dinheiro por uma rua, avenida, sem se preocupar com que alguém pode pegá-lo.
Ninguém se preocupou mais em guardar milhões num apartamento cheio de dinheiro. Mas talvez a gente também não se preocupe mais em continuar tratando a nossa família do jeito que a gente sempre tratou, com grosseria, com mentira. A gente talvez não se preocupe mais com a corrupção pequena que a gente comete no nosso trabalho, no nosso local de trabalho, quando a gente lesa o nosso patrão, sem levar em conta que isso também é corrupção, isso é pecado. A gente já não se preocupa mais em usar do trabalho forçado, escravo de outras pessoas para atingir os nossos objetivos. A gente vai lidando com a sensualidade, com a imoralidade, e a gente vai ficando cada vez mais confiante. E quando se vê, você tem um marido, uma mulher adulterando, traindo. Você tem um jovem, uma jovem, se metendo num viés que vai mudar a vida dela toda, dele toda, para o resto da vida. Por quê? Porque foi ficando familiar, as coisas complicadas, aos caminhos que não devem ser seguidos, e quando viu, perdeu o bom senso. Até na sua cama planeja maldade. Até quando ele sonha, o homem mau sonha com o mal. Hoje a gente sabe que os nossos sonhos, muitos deles, a maioria deles são fruto do quê? Nosso subconsciente. Mas esse salmo aqui, gente, ele foi escrito há 3.000 anos atrás. E hoje a gente sabe que esses homens maus, quando eles sonham, o mal está tão impregnado no coração e na mente deles, que quando eles vão dormir, eles sonham com isso como se isso fosse uma coisa normal. O mal não mudou somente a atitude externa deles. Percebe? O mal vai entrando e ele vai mudando o nosso interior. A gente não se percebe disso. Mas ele vai tomando conta da nossa psique, da nossa consciência, do nosso coração, do nosso caráter. E o mal vai danificando a nossa alma. Ao fazer opções erradas, pelo mal, seja na sua carreira, na sua família, nos seus relacionamentos afetivos, lembra de uma coisa, você não danifica somente as pessoas, você danifica a você mesmo. Isso é algo que trabalha sutilmente dentro de nós. A corrupção não é algo que afeta meramente o que as pessoas fazem do lado de fora da vida. A corrupção não é algo que afeta apenas o que as pessoas fazem do lado de fora. Ela destrói a alma do indivíduo e o próprio indivíduo. Não há nada de bom no caminho a que se entregou. No começo, a maldade era apenas um detalhe na vida de homens perversos. Até a intenção que ele tinha de fazer o mal era uma boa justificativa. Mas à medida que o mal toma conta da pessoa, não existe mais nada de bom agora. Tudo é mal. Tudo que ele faz, decide, tudo que ele investe, tudo que ele bota a mão é para fazer o mal. Esse sujeito nunca rejeita o mal. E aqui é a plenitude do mal na vida de uma pessoa, porque o mal passa a controlá-la. Não é casualmente que o salmista fala de 7 características do homem mau aqui, no Salmo 36. Na cultura judaica, quando o camarada quer falar de algo pleno, ele usa o número 7. Então, para falar, ele fala 7 características da maldade, ele está dizendo o seguinte, olha, isso que eu estou dizendo aqui é a maldade plena no ser humano. Aí alguém essa semana disse para mim assim, então quer dizer que quando eu quiser falar alguma coisa para alguém e dizer que aquela pessoa está, de fato, assim, plenamente errada, eu falo para ela, número 7 para você. É isso mesmo. Aqui está a plenitude da maldade no ser humano. No ser humano. Ele nunca rejeita o mal. A plenitude da corrupção, da injustiça de alguém que quando começa a optar pelo mal, antes não era intencional talvez, antes era talvez sem querer, ou ignorantemente. Mas agora chegou num ponto que ele deliberadamente, ele faz a opção pelo mal. Olha para a minha vida, olha para a sua vida, olha para as nossas vidas. Esse processo, essa progressão. Principalmente quando a gente faz coisas que estamos fazendo escondido de outros. Chega uma hora que não é que você está desesperado. Não é que você não sabia. Não. Você planeja. Você quer.
Você não quer dizer, não, eu quero o mal. Eu quero fazer exatamente isso. O que a gente faz quando a gente chega nesse ponto? Quando a gente é engolido. E pior, e quando nós estamos debaixo de homens e mulheres que vivem a plenitude do mal. Como que a gente faz numa nação, numa cidade, num governo do estado, num ambiente de trabalho, onde nós estamos tendo que viver sob a liderança, sob o cuidado de homens e mulheres que estão plenamente tomados pelo mal. Você sente isso? Tempos de incerteza. Você precisa de convicções, irmão. Você vai precisar de convicções para atravessar esse inverno. O salmista ele vai continuar no versículo 5, e ele vai lembrar a gente de uma verdade que é muito esquecida por aqueles que passam tempos de incertezas, debaixo de homens e mulheres que estão plenamente envolvidos pelo mal. Qual que é a verdade que a gente mais esquece em tempos de incerteza? É a verdade que Deus existe. E que existe um Deus acima de todos os caminhos. Essa é a primeira coisa que a gente abandona na hora que as coisas estão complicadas. Porque a gente olha e fala, poxa, se Deus existisse, isso não estaria acontecendo. Mas olha o que o salmista vai dizer para a gente. Ele vai dizer, o teu amor, Senhor, chega até os céus, e a tua fidelidade até onde? Até as nuvens. Ele coloca o amor e fidelidade aqui em paralelo, para dizer que quando Deus ama alguém, ele é o quê? Ele é fiel. Não tem como ele não amar alguém e não ser fiel a essa pessoa. A tua justiça é firme como as altas montanhas. Quando Deus se assenta no trono para julgar, não tem acordo com ele. Ele é firme. E eu sei, talvez na espiritualidade cristã a gente enfatiza demasiadamente a graça e o amor de Deus, e a gente se esquece de que esse mesmo Deus que nos ama é um Deus justo e que não tolera injustiça. E que não tolera homens e mulheres plenamente mergulhados no mal. A gente precisa se lembrar dessas verdades. Principalmente quando a gente está discutindo política. As tuas decisões, Senhor, são insondáveis como quem? Como o grande mar. Dá para estudar o mar em centímetros quadrados, centímetros cúbicos? Não tem como. Assim, também não dá para estudar as decisões de Deus. Quando a gente tenta entender por que Deus toma determinadas decisões, a gente se perde. A gente só tem que lembrar que Deus nunca vai tomar uma decisão, ou nunca vai deixar algo que acontecer que vai ao contrário do seu caráter. Mas não dá para a gente ficar avaliando as decisões de Deus na nossa vida e tirando as nossas próprias conclusões. Nós não sabemos o que Deus fará com relação a determinada pessoa, mas sabemos que Ele fará com justiça, com fidelidade e com amor. E esse talvez é o grande desafio de uma sociedade imediatista como a nossa, que quer ver as coisas acontecendo rapidamente. E aí quando a gente se depara com uma crise que nem essa que o nosso país tem vivido, a gente esquece dessa verdade e sai defendendo bandeiras, sai defendendo ideologias, sai defendendo pessoas. Ou sai criticando bandeiras, criticando ideologias e descendo o pau em pessoas, se esquecendo de que existe um Deus justo, que é fiel e que é amoroso e que toma decisões que nós sabemos pouco, mas Ele sempre sabe muito mais do que a gente. E é por isso que tem coisas que ainda acontecem. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas, Senhor. E aqui não é sobre os homens maus, mas é sobre aqueles que confiam nele. Quando o salmista se lembra de quem Deus é, ele corre e se esconde debaixo das asas de Deus, debaixo da sabedoria de Deus. Eles, os homens, se banqueteiam na fartura da tua casa, pois em ti está o quê? A fonte da vida. Graças à tua luz vemos a luz. Tem um ditado que diz que existe luz no fim do túnel. Aqui, em momentos de incerteza, onde o mal parece ter tomado conta das relações, a única luz que nós podemos ver é a luz de Deus. E se existe luz, é porque o final do túnel existe. E quando o salmista vê o fim do túnel, ele faz uma oração. E ele ora. E ele diz assim: Senhor,
estende o teu amor aos que te conhecem. Aos que te conhecem. Os homens maus não te conhecem. Por quê? Porque os homens maus consideram inútil servir o Senhor. Mas aqueles que acham útil servir o Senhor, aqueles que valorizam aprender sobre você, Senhor, e te conhecer como uma pessoa e não como uma ideia, estende o teu amor aos que te conhecem. Estende o teu amor sobre aqueles que vivem a partir dos teus valores e princípios. E estende também o quê? A tua justiça aos que são retos de coração. Não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Não permita, Senhor, que alguém que vive plenamente mergulhado no mal e guiado pelo mal, me leve por os caminhos que ele está levando. Não permita, Senhor, que uma pessoa assim me impeça de trabalhar, de render profissionalmente. Não me impeça que um país assim, que um governo assim, que um sistema dominado por isso, me impeça de florescer da maneira como o Senhor quer que eu floresça. Senhor, não impeça que o homem mau, na minha vida pessoal, me impeça de experimentar aquilo que o Senhor quer que eu experimente. Essa é uma oração que ele faz. Pergunta: será que orar vale de alguma coisa? Em tempos de incerteza? Depende das suas convicções. Se você acha inútil temer a Deus, você vai achar inútil orar a Deus. Você vai achar inútil vir a um espaço como esse. Você vai achar inútil ouvir palavras como essa. Você vai achar inútil participar do grupo de vida durante a semana. Você vai achar inútil aprender um pouco mais da verdadeira história da humanidade, relatado nas Escrituras Sagradas. Você vai achar inútil servir Jesus. Será que a oração efetivamente resolve problemas graves como esses que descrevemos desde o início? O salmista está orando: Senhor, me cobre com teu amor, com tua justiça, não permita que o homem mau me desanime e nem que a mão do ímpio me impeça de caminhar. E quando ele ora, a resposta da oração vem. Lá estão os malfeitores caídos, lançados ao chão, incapazes de levantar-se. Existem caminhos que não vale a pena seguir, irmãos. Nós precisamos seguir perseverantes pelo caminho que é o caminho da justiça. E quando você se vê pressionado, ore a Deus que nem o salmista. E tenha confiança de que Ele sabe o que vai fazer e no momento certo, Ele vai trazer a sua justiça plena. Aí a gente entende o Salmo 37, que diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva logo murcharão. O juízo de Deus vem, e não vem apenas no final da história, quando o filho vem como rei e fecha a história e põe a justiça plena. A justiça de Deus, ela também acontece ao longo da nossa jornada. Deus nos julga ao longo da nossa jornada, nos julga como nação. Você conhece pessoas que viviam como se nada fosse acontecer e hoje elas estão caídas? Pessoas que não levaram em conta essa questão do mal e se mergulharam, se entregaram ao mal e viveram como se Deus não existisse, mas hoje elas estão na lama. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo com o coração alegre: ah, lá, minha vitória vai ter sabor de mel. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo, você conhece pessoas que confiaram nos caminhos maus, seguiram por eles e hoje experimentam as consequências de ir pelo caminho mau? Tem inúmeras histórias assim. Provérbios 24, que é esse verso aqui, volta. Não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Meu irmão, meu amigo, aqueles que acham inútil servir a Deus, aqueles que começam a fazer opção pela maldade, pelo roubo, pela mentira, aqueles que começam a pautar a sua vida em coisas assim, quando você olha para eles, parece que eles estão se dando bem, estão ganhando muito dinheiro, estão sorrindo, estão participando de festas, estão viajando, mas aquele não é o momento final deles.
Sabe, tem um filme que eu já mostrei para vocês aí, que conta um pouco disso. É uma história contemporânea que retrata essa verdade que a gente conversou nessa manhã. O Mago das Mentiras. Conta a história de um escândalo financeiro que veio à tona em 2008 nos Estados Unidos, relacionado à vida desse cara chamado Bernie Madoff. Ele era um dos maiores investidores da Bolsa de Valores, de Nasdaq e outras, e de repente em 2011 veio à tona uma fraude de mais de 65 bilhões de dólares. Ele lesou gente em todo lugar. Pessoas físicas, empresas, aposentados, inúmeros americanos. E quando você assiste o filme, tem a cena onde ele faz uma grande festa na beira da praia. Está todo mundo vestido bem, elegantes, tudo do bom e do melhor, lagosta, caviar. A família desse cara dançando com alegria, os filhos com um sorriso no rosto, com as suas noras, os seus netos. E você, se congelasse esse momento, você poderia dizer: pô, esse cara que é injusto, ele vive um momento de vida que eu jamais vou conseguir viver como justo. Olha o que esse cara está vivendo enquanto eu estou ralando para fazer as coisas certas. Olha o que ele está vivendo quando ele está vivendo uma mentira. Mas em 2008 veio à tona essa fraude e ele foi condenado a 150 anos de prisão. E isso se fosse só isso na vida desse cara, ele estava feliz da vida. Nos anos seguintes, o filho mais novo dele, chamado Mark Madoff, tomado por uma depressão e sem saber lidar com esse escândalo que envolvia a vida do pai, 2 anos depois, num apartamento em Manhattan, se enforcou. E pior, na frente do seu filho de 2 anos, num berço. O filho mais velho, o Andrew Madoff, em 2013 deu uma entrevista na revista People dizendo: olha, uma forma de pensar sobre isso é que o escândalo e tudo o que aconteceu matou o meu irmão rapidamente. Eu não estou falando que Deus aqui matou o filho de Bernie Madoff. Quem matou o filho de Bernie Madoff foram os caminhos que Bernie Madoff tomou, que não valiam a pena seguir, mas ele tomou. E isso respingou na vida do filho. Caminhos que não valem a pena seguir. Mas olha o que o Andrew diz: matou meu irmão muito rapidamente e está me matando lentamente. Ele foi diagnosticado com câncer e em setembro de 2014 ele faleceu. O homem que vivia a glória do dinheiro, do poder, um homem agora dentro de uma penitenciária, sem esposa e com seus 2 filhos mortos. Pergunta: vale a pena seguir o caminho do ímpio, do mal, do perverso, do justo, do corrupto? Olha o que o Salmo 37 diz para a gente: espere no Senhor e siga a sua vontade, Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Quem são justos? Nós? Quem nunca errou? Não. Os justos são aqueles que olham para a cruz, aqueles que reconhecem quem são, suas limitações e seus pecados, olham para a cruz, aonde o único justo morreu, para nos dar a sua justiça. Justos são aqueles que olham para essa cruz e se rendem ao que Cristo fez naquela cruz. Se rendem ao perdão que Ele ofereceu, ao amor que Ele nos deu, e só assim você vai poder se chamar e ser tido como alguém justo, alguém que se deixa transformar pelo poder da graça de Deus. A salvação do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da perversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva.
porque nele se refugiam. Em tempos de incerteza, quando você olha para o caminho de um injusto e percebem homens e mulheres injustos, maus, perversos, prosperando, você pode ser tentado a provar esse caminho, ser levado por ele. Você pode ver os seus amigos que estão tentando passar no vestibular há 4 anos e não consegue. Você pode ser tentado a comprar uma prova, assim como alguns deles. Mas você tem uma outra opção. Quando você vê homens e mulheres injustos prosperando, você pode ser tentado a falsificar alguma coisa para ganhar um pouco mais de dinheiro, a fazer um serviço ilícito, a aceitar um dinheiro por debaixo dos panos. Mas você tem uma outra opção: se colocar debaixo do poder de Deus. E se você fizer isso, o salmista diz que ele vai te livrar, te salvar, porque ele é fiel a todos os que nele se refugiam. Então, irmãos, nesta manhã eu queria que você examinasse os seus caminhos. Existe o perigo da gente ler esse Salmo 36 e achar que aquelas características, que rejeitam o mal, planejam o mal na cama, não tem mais bom senso, acham inútil seguir a Deus. A gente tem uma tendência de olhar para essas características e achar que isso acontece só com os outros, só estão nos outros. Mas nessa manhã vale a pena você olhar para a sua própria vida, para os seus próprios caminhos e fazer uma pergunta: os seus caminhos têm sido realmente distintos dos caminhos daqueles que vivem distante dos valores de Deus? O seu caminho é de fato diferente? Ou você segue pelos mesmos caminhos, mas na hora de falar você diz que não? A maneira como você lida no dia a dia com o seu trabalho é diferente? Você é honesto? Ou você é corrupto? A maneira como você lida com a sua família, com o seu cônjuge, você é fiel ao seu cônjuge? Você valoriza o seu cônjuge? Você cuida dele? Se preocupa de fato com ele? Ou você está apenas aguentando ele? A maneira como você lida com seus amigos. Você lida com verdade ou com máscaras? As relações que você desenvolve, sejam amizades, sejam afetivas, são relações que você está nelas apenas porque elas te fazem bem? Ou porque você de fato quer se comprometer com essa pessoa? E eu falo isso porque talvez antes da gente pedir que Deus faça justiça, como alguns estão pedindo aí desde quinta-feira, nós precisamos, antes de pedir justiça a Deus, precisamos pedir perdão a Deus pelas nossas próprias injustiças. E sermos perdoados antes de pedirmos que Ele faça justiça. Não fica bravo comigo. Eu não sou adepto a nenhuma ideologia política dessas aí. E nem estou defendendo quem foi preso ontem. Eu só estou dizendo para vocês que, como comunidade cristã, antes da gente olhar o cisco no olho do outro, não importa quem o outro seja, e não importa o que ele tenha feito, antes de olhar para o cisco dele, a gente precisa olhar para a pedra que está no nosso. Examine os seus caminhos. Se você está no momento de incerteza da sua vida, lembre-se que existe um Deus. Um perigo que a gente corre na nossa sociedade ocidental, principalmente entre nós que nos dizemos cristãos,
é que a gente se reúne todo domingo aqui. A gente ora, a gente lê a Bíblia, de vez em quando, claro. Mas é interessante como que no nosso dia a dia a gente vive como se Deus não existisse. Já perceberam? A gente faz uma pompa toda aqui ao fim de semana. Mas se as nossas vidas fossem abertas e expostas, teriam coisas que não eram para estar ali. A gente toma decisões profissionais, muitas vezes, como se Deus não existisse. A gente toma decisões afetivas como se Deus não existisse. A gente faz com o nosso corpo coisas que faríamos como se Deus não existisse. A gente toma caminhos se esquecendo que existe um Deus e que Ele ama, que Ele é fiel e que é justo. E que sim, Deus se importa com tudo que acontece no seu caminho. Não venha usar a minha frase da série passada, que Deus não está se importando com as suas contas. Porque eu não disse isso. Eu disse que a prioridade dele não é as suas contas. Mas Ele sim está importando com cada detalhe da minha e da sua vida. Por isso talvez hoje é dia da gente pedir perdão a Ele. E orar para que Ele se manifeste com a sua justiça no nosso meio. Em tempos de incerteza que a gente vive. Nos colocarmos debaixo da fidelidade dEle. Isso é declarar, isso é confiar que existe um Deus fiel. Um Deus que está acima de todos os caminhos e que Ele sabe a hora certa de intervir nas nossas histórias. Por isso eu te convido nesse momento, a fechar os seus olhos, buscar a presença de Deus. Ore ao Senhor dizendo, eu quero, Senhor, andar nos seus caminhos. Eu quero muito. Deixa Deus iluminar sua mente e coração nessa manhã. Porque se existe no seu caminho, irmão, hoje, características do caminho do injusto, do homem mau, do perverso, que o Senhor tire de você isso. Que você peça perdão por isso. Se arrependa e mude a direção para onde você está indo. E depois que você orar por você, eu convido você a um tempo de oração pelo nosso país. Que você possa orar pelo nosso Brasil, dizendo, Deus, venha o teu reino. Manifesta a tua justiça. Levanta a gente séria, disposta a lutar pelo que é justo. Venha o teu reino sobre a nossa nação. Ó Deus, nosso Pai Celeste, nosso Pai que governa sobre tudo, sobre todos, essa manhã, nós queremos colocar nossa vida diante do Senhor, primeiramente. Pedir ao Senhor, examina os nossos caminhos e traz à tona, traz à superfície, Senhor, os caminhos maus que nós temos andado sobre eles. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe pela nossa maneira de agir no obscuro, na traição. Nos perdoe a nossa maneira de fazermos as coisas de maneira velada. Não há nada que possa ser escondido do Senhor. Nos perdoa e nos faz de novo, Senhor. Ilumina o nosso interior, lança fora o medo. Ilumina o nosso interior com teu amor, com tua fidelidade. E resplandece a tua justiça sobre nós, Senhor. E Pai, sobre o nosso país, a nossa nação. Ó Deus amado, o Senhor sabe por que nós chegamos nesse ponto. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. A gente perde às vezes essa dimensão de que nós somos parte de uma nação. A gente fica só olhando para nós como indivíduos, como família.
mas nos esquecemos que o que acontece com o Brasil, no fim das contas, é responsabilidade nossa, Senhor. Nos perdoe. Levanta na nossa nação pessoas comprometidas com a Tua verdade, Senhor. Pai, levanta nessa comunidade, nessa igreja, pessoas que estejam dispostas a pagar o preço da vida, se for possível, se for preciso. Para que o nosso país seja um país que anda por caminhos retos. Toma conta, Pai, daqueles que estão desprovidos nesse momento, daqueles que estão abandonados na nossa nação, daqueles que estão marcados, seja pela fome, seja pelo desespero, pela enfermidade, pelo medo. Ó Deus amado, intervenha no nosso Brasil, Senhor. Traga o Teu reino, através de nós também, Senhor. Nos faz instrumentos do Senhor. Nos abençoa. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.